Buenas tardes, Retino. Jovem pão, pão, pão. É dois ou três? Cadê? Depois voltou Maria Zé, ela chuta pegando um pouco. Era assim, essa bolinha. Ela era de um time de segunda e terceira divisão, lá da Inglaterra, o Dr. George Street copiou. Deixa eu fazer esse aqui. Ela já veio, chuta pegando um pouquinho. O meu início de interesse primeiro porque eu nasci aqui, eu durmo no quarto que eu nasci, tem esse privilégio, né? Eu costumo dizer para todos os visitantes que pode existir lugar igual, esse melhor que esse não tem não. Então o meu interesse, primeiro porque eu amo isso aqui, a minha infância foi toda aqui, a minha juventude, e espero toda a minha velhice, que eu já falei que eu quero morrer no lugar onde eu nasci. E acredito em vocês, o meu filho já prometeu, eu vou, mas depois eu volto. Meu filho, já pedi para ele para ser cremado e minha cinza ser jogada nos jardins da vila. Então, depois de morto, ainda quero servir um pouco o meu canto. Não sei se vai ser bom, mas eu acho que vou dar um bom adubo. Então, assim, eu comecei por conta que meu avô tinha uma verdadeira idolatria pelo Dr. George Street, não é? Falava muito desse homem, desde criança, ouvindo as histórias desse casal fabuloso, tanto o Dr. Jorge como a Dona Zélia. E por conta de ter vindo também o computador com o tempo, aí eu comecei a pesquisar e ler muito, li muitos livros que falavam sobre a industrialização da cidade de São Paulo, sobre as vilas operárias, e comecei a ler e me debruçar nisso, e comecei a descobrir fatos históricos e marcantes da vila, que veio dar muito de acordo do que meu avô falava, né? Cada vez que abria um livro para ler, que pegava depoimentos também de moradores antigos, eu ia descobrir que meu avô ainda deixou a muito desejar de contar as histórias pitorescas desse homem fantástico. Então, comecei a desenvolver esse trabalho por conta própria, de interesse mesmo, peguei muito depoimento de moradores que já não estão mais com a gente. E em 2006, pela graça de Deus, em 2000 eu fiz uma promessa, que eu deixei meu cabelo, ficou comprido, ficou nas costas. Eu cortei o cabelo em 2008, fiquei de 2000 a 2008 sem cortar o cabelo, que eu fiz uma promessa com meu pai, sabe? O Senhor Jesus, vocês falam promessa, minha mãe ensinou que era um colóquio. Eu disse que não cortaria mais o cabelo enquanto não começasse o restauro da vila. E por conta disso fui muito humilhado, muito gozado, que eu estava ficando louco, que jamais a vila seria restaurada, jamais as autoridades competentes iam olhar com apreço para esse lugar. Mas como eu fiz a promessa para um santo, que não é de barro, nem de ouro, nem de prata, mas é o Cordeiro de Deus, ele não me deixou órfão. Me desculpe. Em 2006, recebemos aqui na vila o senhor ministro da Previdência, o senhor ministro da cidade, o senhor Fortes, da Previdência, acho que é Berzoini, que chamava na época, ele era ministro da Previdência, e ele fez a passagem dos imóveis que ficaram em pagamento de dívida para o antigo INPS, antigo IAPI, depois virou INAMPS, agora é INSS. Aí ele passou os imóveis para o Estado e para a Prefeitura, por conta que eles foram acionados pelo Ministério Público Federal para restaurar a vila. E como eles não tinham condições, eles alegam sempre que não tem dinheiro, passaram esse encargo para o Estado e para a Prefeitura, sabendo que a comunidade europeia se interessou pelo restauro e vai bancar o restauro. Então, como eu já disse lá atrás, já está definido hoje que vai ser uma ITEC do Grupo Paula Souza aqui. E parece que a verba já está à disposição. E eu acredito que o governador José Serra ele já manifestou esse interesse. Uma última reportagem que ele deu para o nosso jornal aqui do Brás, ele disse que no final do ano que vem, 2010, ele quer tudo pronto. A vila, na realidade, ela começou a ser construída em 1911, por necessidade, porque tem que começar a explicar o que houve. Houve um boom na cidade de São Paulo com a instalação das primeiras indústrias em São Paulo, né?
Então, quando o Dr. Joy Street instalou a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, em 1910, a cidade nessa época tinha 140 mil habitantes. Então, pra você ter uma ideia, em 15 já tinha quase 600 mil habitantes. Teve guerra na Europa, inclusive, né? Primeira Grande Guerra. Então, muita gente fugiu para o Brasil, e especialmente para São Paulo, que estava em franco desenvolvimento. E a cidade não comportava tanta gente, né? Então, começou a aparecer muito cortiço, somente na zona da Moca, o Brás Velho aí. Então, era muito cortiço, não tinha residência propriamente dito. Então, a vila começou a ser construída em 1911 e foi dada como pronta e inaugurada no dia 17 de maio de 1917, com uma grande festa. Então, nos livros conta que veio muitas autoridades do país inteiro, porque foi um marco na industrialização de São Paulo. A vila é tida como a primeira vila operária do Brasil e primeiro condomínio fechado do Brasil. Meu avô, que foi da minha família o primeiro que chegou, ele chegou em 1919. Meu avô foi trabalhar na fábrica como tecelão. E tinha duas tias minhas que trabalharam na fábrica e dois tios também. Então, na minha casa, trabalharam 5 na fábrica. A minha mãe não alcançou. Em 19, quando ela chegou aqui com meu avô, ela tinha 3 anos de idade. Minha mãe nasceu em 16 lá. Mas eu sei muito da história por conta do meu avô contar muita das facetas do Dr. Joy Street, muito dos causos que aconteceram aqui na vila, né? Então, por conta disso, eu passei a me interessar. Como disse o senhor reitor da Universidade de São Paulo, eu virei autodidata. E memória oral viva do início da industrialização da cidade de São Paulo. O que aconteceu foi em 1922, durante o centenário da independência, a cidade de São Paulo trouxe um grande tenor italiano chamado Tito Schipa para cantar na cidade. E o Dr. Joy Street, como era da elite, né, ele era um empresário bem sucedido, ele era um dos maiores empresários, se não o maior, ele foi convidado, ele esteve lá e gostou muito da ópera, né? E aconteceu que, nessa época, a grande maioria, uma boa parte dos operários é da etnia italiana. E aí tem no livro do Senado até o diálogo do Dr. Joy Street, que ele diz, ele foi ter com o tenor, e ele diz, o tenor, muito me aprove se você puder cantar para os meus operários, que a grande maioria é da etnia italiana. Eu lhe ofereço o mesmo quinhão que a cidade lhe ofereceu. Quer dizer, ele se propôs a pagar por tenor, o mesmo tanto que a cidade ele já estava aqui, né? E aí, a surpresa dele, o tenor disse a ele, Dr. Jorge, se é para cantar para a grande maioria e é operário, ainda mais sendo italiano, não é? Em nome do meu pai, que foi operário, eu canto gratuitamente. Aí ele veio para cantar. A chegada dele aqui na vila, do Dr. Joy Street, quando ele chegou para ver a exibição, já estava pronto. Colocaram o tenor para cantar nesse salão de festa que eu falei, nesse prédio multiuso. Quando o Dr. Joy Street chegou, ele estranhou, porque ele achou que era de bom tom ele cantar no coreto, porque aí todo o povo podia assistir. Mas sempre tem aqueles mais chegados no patrão, não, tem que cantar aqui porque tem mais acústica, não sei o quê. Pois bem, aí começou a exibição. O homem começou a cantar e o doutor disse, então abre as janelas, que é para o povo que está lá embaixo ouvir, não é? Não pode abrir a janela por causa da tal da acústica. Aí o homem começou a cantar, começou a quebrar os vidros. Isso meu avô contava. Aí disse que o doutor Joy Street bradou, é por Deus. Aí pediu licença para toda a orquestra que estava com ele e encaminhou todos para o coreto. Aí naquela fotografia você vê perto de 3 mil operários em volta do coreto. E ele cantou tanto para a etnia italiana, como porque tinha outros, tinha portugueses, tinha muito português, tinha muito espanhol também, tinha polonês, os polacos que chamavam, não é? Então foi um caos, isso na época, retumbante. Imagina,
seria nos dias de hoje, se o Pavarotti estivesse vivo ainda, ele vinha cantar no Municipal, depois vinha cantar aqui para nós na Vila. Foi um acontecimento na época isso. Antes de terminar, eu gostaria de deixar assim o que sai de dentro de mim para vocês. Que eu gostaria, que eu sei que o trabalho de vocês é para outros alunos assistirem, talvez outras faculdades assistirem, dizer que é motivo de muito orgulho para mim, de muita satisfação. Eu tenho muita alegria de receber vocês estudantes aqui na Vila Maria Zélia, porque na realidade foi graças a vocês estudantes que a Vila, hoje, como vocês mesmos dizem, a Vila está bombando. Então eu reconheço que foi, em primeiro lugar, como eu falo, eu sou um homem de fé, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, a vocês, estudantes, que deram essa visibilidade tremenda para a Vila Maria Zélia. E é graças a vocês que aconteceu tudo que tem vindo acontecendo e que vai ter esse restauro e a Vila vai voltar a ser um motivo de visitação, um motivo de orgulho para o povo de São Paulo. Porque a Vila não é só do Belenzinho, nem da cidade. A Vila é um patrimônio brasileiro. E eu tenho muito orgulho de ter participado um pouquinho, que seja, da reconstrução, do restauro da Vila Maria Zélia. Meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos e que vocês sejam felizes na empreitada de vocês. Falou?